cheguei à conclusão de que o nosso cérebro é como se fosse um radinho. Quer saber que loucura é essa que eu pensei? Então, gente, olha que coisa muito legal. Eu assisti uma live ontem, que eu vou até colocar aqui na descrição, onde vocês podem achar, de um psiquiatra, um professor de psiquiatria e pesquisador lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eles estavam falando muito sobre essa questão do estudo do que é a consciência, né? Estavam falando muito sobre os estudos já de neurociências e, enfim, né, de espiritualidade. E eu fiz uma analogia muito louca. Vê se vocês concordam comigo. O nosso cérebro, ele é um órgão. Um órgão, assim como é o coração, como é o fígado, ele é um órgão. E por ele ser um órgão, qual é a função dele? Ele vai transmitir informações para o nosso corpo, né? Se eu penso em pegar essa caneta, né, eu primeiro pensei, e o meu cérebro, com transmissões químicas, com transmissões elétricas, pela sinapse das células, informou o meu corpo que eu devia fazer o movimento de pegar a caneta, certo? Então, beleza, o cérebro, ele é um transmissor de informação. Só que essa informação, ela veio da onde? Algum ser pensante, né, pensou em pegar a caneta, pensou em fazer algo antes de agir, né, antes de dar o comando para o cérebro mandar para o corpo fazer essa ação. Então, olha só, o rádio. O que é o rádio? O rádio, ele é um aparelho. Ele é um aparelho que ele tem a capacidade de captar informações do quê? Das frequências, né? Dessas frequências de ondas que ficam, digamos, pairando aqui no ar, né? Que são as frequências de rádio. Então, se você tem a rádio Antena 1, a JBFM, você tem várias frequências que elas estão disponíveis e que vai fazer com que o teu rádio pegue uma frequência dessa para pegar a informação que tem nessa frequência. E aí, o que seria nessa analogia das frequências? O que seria isso? Seria a nossa mente. A mente é esse conjunto de informações, conjunto de frequências que estão disponíveis para poder passar essa informação para o nosso cérebro, para o nosso equipamento, que seria o rádio. Só que eu não falei que para você escolher qual informação você vai passar para o cérebro, você precisa de um ser pensante, alguém que vai decidir qual é a frequência que você vai escolher. Eu posso escolher ouvir uma música, um rock, uma rádio de rock, eu posso escolher uma música de músicas clássicas, posso escolher um funk, sei lá, eu posso escolher várias rádios diferentes, mas algum ser pensante, inteligente, vai escolher qual informação que você quer pegar. E aí, o que seria nessa analogia que eu fiz? Seria um ser humano, né? Então, vamos supor que você vai fazer uma viagem de carro, você entra no teu carro e você vai ligar o seu rádio porque você quer dirigir ouvindo música. Então, você, o ser pensante, o ser inteligente, que eu chamo de consciência, vai escolher o que você quer ouvir. Eu quero ouvir uma música mais calminha para dirigir de forma mais calma, ou eu quero ouvir uma música mais alegre para eu poder ficar acordado. Você vai escolher a frequência que você vai captar, escolher. E aí, quando você escolhe no rádio, o rádio entra em contato com essas frequências para poder passar a informação para o aparelho, para ele poder transmitir em áudio, né, em som, o que você quer ouvir. E da mesma forma o nosso cérebro funciona assim. Pensa, o cérebro é o aparelho, ele é só um aparelho, ele é só um equipamento, é um órgão com células, entende? Com partículas, com moléculas. E ele é um órgão que ele está ali pronto para decodificar um mar de frequências que tem ali, que é o que tem a nossa mente. A nossa mente é um mar de frequências, um mar de escolhas, de coisas que a gente pode fazer. Agora, a gente precisa de algum terceiro elemento, um terceiro plano acima, que é esse ser consciente para escolher qual frequência que você quer captar, para aí poder passar para o teu cérebro, para o cérebro dar o comando para o teu corpo. Quer ver um exemplo que aconteceu comigo? Há relativamente poucos dias atrás, eu fui numa escola aqui
para oferecer uma palestra, fui oferecer um serviço. E assim que eu entrei na escola, no pátio da escola, eu fui recebida por uma senhora que era uma funcionária lá, eu não sei exatamente o que ela era, mas ela me tratou com uma agressividade incrível. Assim que eu entrei, ela começou a falar comigo de forma agressiva, perguntando o que eu estava fazendo ali, e enfim, começou a falar de forma agressiva. Nesses segundos, é muito rápido, né, gente? Eu acho que vocês já passaram por alguma situação parecida. Nesses segundos, você tem a escolha de que frequência você vai escolher, né? Você tem como escolher a frequência que você quer de informações para dar comando para o teu corpo. E aí, a minha consciência escolheu agir, né? Escolheu uma frequência de não reagir, de com o mesmo tom de voz que eu tinha, com a mesma educação. Continuei perguntando para ela, respondendo tudo que ela me perguntava com calma e agradecendo ela por ela estar me dando aquelas informações. Então, quando eu escolhi esse tipo de frequência, né, que tinha disponível para mim, porque eu podia escolher reagir, falar com ela da mesma forma, né? Porque um lado meu falava assim: ai, você vai deixar essa mulher te tratar dessa forma? Larga de ser besta, Cláudia. Mostra para ela como é que se trata as pessoas. E se eu fosse agir do jeito que ela estava agindo comigo, eu iria ter uma reação diferente. Eu iria perder a minha educação, perder a minha moral, né? E, enfim, eu ia complicar mais ainda aquela mini guerra que estava acontecendo ali. E eu escolhi agir de uma forma diferente. Foi uma frequência que a minha mente, né, minha consciência foi na minha mente escolher essa frequência para dar o comando para o meu corpo reagiu daquela forma. Pode ser até que depois disso, essa senhora depois ficou até se sentindo um pouco sem graça de ter me tratado do jeito que me tratou, vendo que eu não reagi, que eu tratei ela super bem. Mas eu resolvi pensar, ela deve ter tido um dia duro, aconteceu várias coisas ruins na vida dela, e ela explodiu com a primeira pessoa que apareceu na frente dela. E aí que eu vejo como é incrível isso. Quanto mais a gente tem acesso a frequências diferentes, digamos assim, né? Imagina se na minha mente só tivesse duas opções de escolha, né? Então eu só poderia escolher entre A ou B. Assim como a gente vai para uma cidade pequenininha do interior e aquela cidade não tem muitas rádios. Aquela cidade, de repente, só tem duas frequências de rádio que pega no radinho. Então você não tem muita opção de escolha. Você vai ter que ouvir ou um tipo de música ou um tipo de outra música. Acabou. Mas quando a gente expande a nossa consciência, quando a gente consegue abrir mais acessos a frequências diferentes, por exemplo, a gente vai para uma cidade grande, uma metrópole que tem, sei lá, 15 rádios diferentes, a gente tem muito mais possibilidades de escolhas daquilo que a gente quer ouvir, daquilo que a gente vai sentir, né, na verdade. Porque tudo que a gente escuta, vê, a gente faz uma reação do nosso cérebro, manda uma reação de hormônios e a gente vai sentir dentro da gente algo correspondente àquilo. Então a gente também tem que ter essa inteligência do que escolher ouvir e ver, enfim, né, em ter contato. Qual a escolha que a gente vai sintonizar do nosso radinho, né? Então é isso. Você acha que foi muita loucura minha fazer esse tipo de analogia? Achar que o nosso cérebro é um rádio, a nossa mente é esse mar de frequências diferentes que a gente pode sintonizar e a nossa consciência é esse terceiro elemento inteligente que vai fazer a escolha da frequência que a gente quer mandar para o rádio. É isso aí. Se vocês concordarem comigo ou não, escrevam aqui para mim para eu poder saber a opinião de vocês. Um beijinho, tchau, tchau.